Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e eu espero que através dessa mensagem Deus te abençoe, Deus dê um norte para você, você que está perdido sem saber o que fazer, desnorteado. Eu espero que através dessa mensagem a luz brilhe no teu caminho. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Eu tenho certeza que Deus vai iluminar e vai ajudar você a tomar decisões corretas, vai ajudar você a superar todos os problemas em nome de Jesus. Está escrito na Bíblia, um dia Deus disse assim: olha, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos seus pecados eu não lembro mais. Deus, ele disse que apagou os nossos pecados, ele não lembra mais dos nossos pecados. O João certa vez disse que se nós pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, se você pecou, cristão, se você errou, creia que Jesus é o teu advogado e que há 2000 anos atrás ele comprou o teu perdão em nome de Jesus Cristo. Muitos cristãos, eles guardam no coração um sentimento de culpa pelos erros que cometeu no passado. Muitos cristãos sentem culpa pelos pecados que cometeram no passado. Quando você sente culpa pelos erros do passado, você não fala com Deus com confiança, você fala com desconfiança. Será que Deus vai me ouvir? Há 1 ano atrás, há 2 anos, há 1 mês atrás eu cometi esse pecado, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me ouvir? Então você não fala com Deus com confiança. Por isso você tem que crer no perdão de Deus. Deus falou: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, dos seus pecados eu não me lembro. Então creia. Um dia o apóstolo Paulo disse que eu e você nós temos que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Graça é favor e merecido. Então você só tem que receber. Receba o perdão de Deus pela fé. Creia no perdão de Deus em nome de Jesus. Mas por que muitos cristãos eles têm esse sentimento de culpa? Eles se autocondenam. Essa raiz de condenação. Porque o João disse em Apocalipse que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. O diabo, ele traz à memória dos cristãos os pecados que eles cometeram no passado. Você, cristão que está me assistindo, você sente culpa por algum pecado que você cometeu no passado? Quem está fazendo isso com você é o diabo. Ele é o nosso acusador, é o Satanás que faz o cristão lembrar dos erros que cometeu no passado, dos pecados, das derrotas, das escolhas erradas. Então o crente fica preso ao passado, fica preso ao sentimento de culpa, mas eu espero que através dessa mensagem você se livre definitivamente de todo sentimento de culpa, pelos erros, pelas decisões erradas, pelos fracassos. Jesus falou que quando você conhece a verdade, ela te liberta. Eu atendi certa vez uma pessoa, ela estava num culto meu, e não é coincidência, Deus mandou eu pregar aquele dia sobre o perdão dele, e eu estava pregando sobre a mulher adúltera. Ela foi pega no adultério, os religiosos levaram até Jesus e disseram: olha, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar, o Senhor diz o quê? Então Jesus falou: aquele que não tem um pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram e Jesus falou para aquela mulher: e eu não te condeno. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha o que Jesus falou para aquela mulher pega no adultério: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então eu estava pregando sobre o perdão de Deus. Eu li vários versículos que falam sobre o perdão. Li 1 de João, que se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que Deus apaga os nossos pecados, que Ele jogou os nossos pecados, Ele lançou os nossos pecados no mar, nas profundezas do mar, um lugar que ninguém tem acesso, nas profundezas do mar. Eu preguei sobre isso e tinha uma pessoa no meu culto e ela falou assim: olha, pastor, eu já tentei me matar porque há muitos anos atrás eu cometi um pecado e eu sinto culpa até hoje. Ela cortou os pulsos e quando acordou ela já estava no hospital. Por quê? Por um sentimento de culpa, de um erro que ela cometeu no passado. E quem fez isso com ela? O Satanás. O Satanás é o nosso acusador.
Ele faz o cristão, ele faz você lembrar de erros que cometeu no passado. Você sente culpa, não fala com Deus com confiança. Então você tem que se livrar hoje definitivamente de todo sentimento de culpa. Os anos passaram e aquela pessoa ainda sentia culpa pelo pecado do passado. Eu atendi várias pessoas que se aconselharam comigo: pastor, eu cometi um pecado no passado, mas eu sinto culpa até hoje. Eu mostrava esses versículos sobre o perdão de Deus, eu mostrava para elas. Elas falaram assim: olha, pastor, eu conheço esses versículos, mas eu ainda me sinto culpado, me sinto culpada. Eu falei: irmã, quem faz a senhora sentir culpa é o diabo. Está escrito em Apocalipse: o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Então, se você sente culpa pelos erros do passado, pelas escolhas erradas e pelos fracassos, lembre-se, é o diabo que está fazendo isso com você. Por quê? Com sentimento de culpa, você não fala com Deus com confiança. Cristão, creia que Deus te perdoou. Dos seus pecados ele não lembra mais. Quando eu me converti, eu ouvia muitos pastores, eles dizerem assim: olha, no dia do juízo, Deus vai passar todos os seus pecados em um telão. Então eu pensava assim: quando eu estiver na fila, eu vou falar para Deus: me manda para o inferno de uma vez, não precisa passar os meus pecados no telão não. Mas eu cresci, aprendi a palavra de Deus, tá bom? Aprendi a palavra de Deus. E primeiro, o crente não vai para o dia do juízo. O crente vai para o tribunal de Cristo para receber o galardão. Tribunal. O Paulo diz que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. Tribunal é um lugar para receber galardão. Os pecadores, aqueles que não aceitaram Jesus, eles vão para o dia do juízo. Você não, cristão, você já aceitou Cristo, você vai para o tribunal para receber o galardão por tudo que você fez para Deus aqui na terra. Aquele que não aceitou Cristo, esse sim vai para o dia do juízo ser julgado e lançado no inferno. Então, no dia do tribunal de Cristo, que eu vou receber o meu galardão, Jesus não vai mostrar os meus pecados, todos os pecados que eu cometi até aquele dia. Não, em hipótese nenhuma. Deus falou definitivamente: eu apaguei os seus pecados. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Então, cristão, creia que Deus ele te perdoou. Creia no perdão de Deus. Não somente creia no perdão de Deus, perdoe a si mesmo pelos erros que você cometeu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, Paulo disse. Mas o diabo vai trazer à memória os pecados do passado. Quando você lembrar dos pecados que cometeu no passado, fale assim para o diabo: Satanás, você lembra desse pecado? Eu também lembro, mas Deus não se lembra mais. O diabo ele vai trazer constantemente os erros que você cometeu, principalmente se você sente culpa. Constantemente ele vai fazer você lembrar dos erros do passado. O que você faz? Diabo, você lembra, mas Deus não se lembra. Eu estou perdoado em nome de Jesus Cristo. Mas pastor, eu sinto culpa. Eu sinto culpa. Quando eu vou orar, eu me sinto culpada diante de Deus, me sinto culpado diante de Deus. Por esse motivo você tem que andar pela fé. Lembra o que o apóstolo disse? O justo vive pela fé, não por sentimento. Você sente culpa, mas crê no perdão de Deus. Eu ando pela fé e pela fé. E a minha fé diz que Jesus é o meu advogado. A minha fé diz que Deus apagou os meus pecados e me perdoou definitivamente. O justo ele vive pela fé. Em todas as áreas. O teu corpo, você tem sintomas no teu corpo, mas a tua fé diz: pelas feridas de Jesus eu estou curado. Eu não ando por aquilo que eu sinto, eu ando por aquilo que eu creio. Eu creio que pelas feridas de Jesus eu estou curado. Está passando necessidade, mas pela fé você diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então isso é fé. A fé, na fé não é necessário você sentir que Deus está te ouvindo. Eu não sinto que Deus me ouve, eu creio que Deus me ouve. Eu não sinto que sou justo, eu creio que sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu não sinto que eu sou salvo, eu creio que eu sou salvo porque Jesus falou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele diz que pela graça nós somos salvos. Então eu não me sinto salvo, eu creio que eu sou salvo pela graça e pelo sangue de nosso Jesus Cristo. Então, cristão, você primeiro receba o perdão de Deus, creia definitivamente. Pare de sentir culpa, não aceite mais o diabo te acusar de dia e de noite. Pare com essa autocondenação. E em segundo lugar, perdoe a si mesmo. Eu sei que
muitos que estão me ouvindo, eu também penso dessa maneira. Se fosse possível voltar no tempo, eu e você, com certeza, faríamos muitas escolhas diferentes. Nós não cometeríamos os mesmos erros. Nós não cometeríamos as mesmas escolhas erradas. Não, ao contrário, se fosse possível, eu e você voltar no tempo com essa maturidade, nós voltaríamos e com certeza nós não cometeríamos os mesmos erros, mas não é possível. Então o que eu e você temos que fazer? Superar o passado de erros, fracassos, pecados, se perdoar por todos os erros que nós cometemos. Você conhece a história do apóstolo Paulo. Ele perseguia os crentes, ele prendia os crentes. E um dia, esse apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Antes ele disse, olha, eu era judeu, eu assolava a igreja de Cristo, eu era religioso, zeloso da lei de Moisés. O Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Quando Paulo ele encontrou Jesus Cristo, eu tenho certeza que o Paulo se arrependeu amargamente por aquilo que ele fez com a igreja de Jesus Cristo. Então Paulo, ele era necessário ele receber o perdão de Deus, mas ele teve que se perdoar por aquilo que ele fez, por aquilo que ele fez no passado. Eu sei que muitos estão me assistindo aqui, fizeram muitas escolhas erradas no passado, pecaram. Talvez alguém está me assistindo, cometeu um crime no passado e ainda sente culpa. Deus, ele te perdoou. É claro que as consequências das escolhas erradas, as consequências naturalmente acontecem. As consequências nós sofremos, mas Deus, ele perdoou. Tá bom? Deus esqueceu o seu passado. O Paulo, ele disse, olha, eu esqueci das coisas que para trás ficam. O Paulo, ele sofria de amnésia? Não, o Paulo não sofria de amnésia. O Paulo, ele quis dizer, eu superei o passado. O passado não me atrapalha mais. O passado, ele não me prende mais. Tem pessoas que estão presas no passado de derrota, de fracasso, de erros. Ei, meu irmão, minha irmã, se perdoe definitivamente. Creia no perdão de Deus, mas perdoe a você mesmo pelos erros. Lembra do apóstolo Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou a terceira vez, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. O Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Mas o Pedro se arrependeu, chorou amargamente porque negou Jesus Cristo. Mas o Pedro se arrependeu. E o Pedro, foi necessário ele se perdoar. Imagina você negar Jesus, o Filho de Deus. Então foi necessário, além de crer no perdão de Jesus, foi necessário o apóstolo Pedro se perdoar. Então se perdoe. Tá bom? Pare com autocondenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Muitos de nós já fracassamos, já fizemos escolhas erradas, já pecamos. Vamos fazer igual ao apóstolo Paulo. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu prossigo para as que estão diante de mim. Todos nós conhecemos o grande rei Davi, o homem de Deus, derrotou Golias. E um dia Deus chamou Davi de homem segundo o coração dele. O Saul era rei antes de Davi, e Deus rejeitou Saul e colocou Davi no lugar dele. Davi era um pastor de ovelhas, mas Deus escolheu aquele homem. E por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando Davi assumiu o reinado de Israel, a prioridade de Davi era levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Há 20 anos a Arca da Aliança estava fora de Jerusalém, e o Davi, ele colocou no coração dele, eu vou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque a Arca da Aliança representava a própria presença de Deus. O Saul, ele negligenciou a Arca da Aliança, 20 anos fora de Jerusalém, e o Saul simplesmente negligenciou. Ele não se preocupou em trazer a Arca da Aliança, a presença de Deus para Jerusalém. E a prioridade de Davi, ele fez um voto a Deus. Ele fez um voto de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Então ele reuniu alguns guerreiros e foi buscar a Arca da Aliança, mas ele transportou de maneira errada a Arca da Aliança. E por causa disso uma pessoa morreu.
não era de qualquer maneira que era feito o transporte da Arca da Aliança. Não. Existia a maneira correta de transportar a Arca da Aliança. Então a Bíblia diz que na primeira tentativa, o Davi não trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ficou na casa de Obed-edom, e por este motivo Obed-edom e toda a sua família foi abençoado. Mas o Davi aprendeu com o erro, com o fracasso. A primeira tentativa deu errado, mas o Davi aprendeu, e na segunda vez ele foi na casa de Obed-edom e trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. A Arca da Aliança representa Jesus Cristo. Onde o apóstolo Paulo disse que Jesus é o nosso propiciatório. Propiciatório, de uma maneira bem leiga, para você entender o que era o propiciatório na Arca da Aliança. Propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. E nessa tampa, o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro, para perdão. Então, o Paulo disse que Jesus é o nosso propiciatório. A Arca da Aliança representa Jesus. O Davi, ele levou a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele trouxe de volta para Jerusalém a Arca da Aliança. E é o que nós pastores devemos fazer. Trazer Jesus para dentro da igreja. Nós, pastores, temos que fazer como Davi, trazer Jesus para a igreja. Jesus, ele tem que estar no meio da igreja. Tem um versículo na Bíblia que os crentes usam para os pecadores, mas esse versículo não é para o pecador. Um dia Jesus falou: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro e cearei com ele. E aí os cristãos usam para os pecadores: olha, Jesus está batendo a porta, pecador. Aceita Jesus. Mas esse versículo não foi escrito para os pecadores. Este versículo foi escrito para a igreja de Laodiceia. Jesus falou: João, escreve para o pastor da igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Como Jesus estava batendo para entrar na porta da igreja de Laodiceia. Aquele pastor, o pastor da igreja de Laodiceia, ele tinha que levar Jesus de volta para a igreja. Como assim, pastor? Vou te explicar. Vamos supor que você vai na minha igreja e os meus ensinamentos, eles são motivacionais, são ensinamentos psicológicos. E você não ouve falar de Jesus no meu culto. Eu estou expulsando Jesus da igreja. Se eu não falo de Jesus, se eu não falo de Jesus Cristo no culto, como as pessoas serão salvas? Então é assim que eu tiro Jesus da igreja, quando eu não falo dele. Eu dou palestras motivacionais, eu dou palestras para mexer com o psicológico das pessoas, palestras para auto-performance, mas se eu não pregar sobre Jesus, como as pessoas serão salvas? Então Jesus falou: olha, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então muitos pastores, eles precisam trazer Jesus de volta para a igreja, porque o que salva é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus para salvar. É o evangelho. Não é palestra motivacional que vai levar as pessoas para os céus. Palestra motivacional é boa? Claro que é boa. Palestra motivacional vai ajudar você a vencer na vida financeira, dar a volta por cima, sim, mas somente quem restaura corações feridos é o evangelho. O que leva para o céu é o evangelho. O que liberta da depressão, dos demônios, do legalismo religioso é o evangelho. Então nós, pastores, fomos designados para pregar o evangelho. Um dia Jesus falou: ide por todo mundo, preguem o evangelho. O que é evangelho? Boas novas. Evangelho é tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez é o evangelho. Então Jesus falou: preguem o evangelho. Jesus não mandou eu dar palestras motivacionais. Não, ele disse para nós, pastores, preguem o evangelho. E evangelho é tudo aquilo que Jesus fez. Eu não sou contra, tá bom? Eu não sou contra palestras motivacionais. Existe um lugar para palestras motivacionais, existem empresas que dão palestras motivacionais, existem palestrantes excelentes, mas na igreja nós temos que pregar o evangelho, porque é ele que vai curar, restaurar e libertar as pessoas. Ide por todo mundo, Jesus falou, e prega o evangelho. Evangelho significa boas novas. Evangelho é tudo que Jesus fez. Evangelho cura, evangelho restaura, evangelho prospera e ainda leva para o céu.
Esse Davi, homem segundo o coração de Deus, foi o mesmo que adulterou. Como um homem segundo o coração de Deus pode cometer adultério? Você já conhece a história de Davi. Ele adulterou com uma mulher chamada Betseba e ainda mandou matar o marido dela. Você lembra dessa história, né? O Davi se arrependeu amargamente. Deus perdoou o Davi? Sim. Ele se arrependeu amargamente. As consequências caíram sobre Davi por causa desses erros, mas Deus o perdoou. Deus perdoou Davi. Deus perdoou. Talvez você que está me assistindo, praticou algo terrível no passado. Sim, Deus perdoou. As consequências, é claro que você vai sofrer. A pessoa que comete um crime, Deus perdoa? Claro que perdoa. Mas as consequências ela vai sofrer, ela vai ser julgada, ela vai ser punida, ela vai ser presa. As consequências vêm. Não é Deus pesando a mão, são simplesmente consequências, tá bom? Deus não pesa a mão. Mas quem entra para o crime, a consequência é a punição, é ser preso. Jesus perdoa? Sim. Lembra do ladrão da cruz que Jesus perdoou? O Paulo foi cúmplice na morte de Estevão, mas Deus o perdoou. Você que está me assistindo, você praticou algo terrível no passado, um crime contra alguém. Pastor, será que tem perdão para mim? Sim, existe. Creia no perdão de Deus. Por mais terrível que seja o seu pecado, Deus ele também perdoa. Um dia Deus disse que se o nosso pecado for como o carmesim ou escarlata, eles se tornarão brancos como a neve e como a lã. Tá bom? Por mais terrível que seja, creia no perdão de Deus. Então Deus perdoou, Davi perdoou. Agora era necessário Davi se perdoar, superar a situação e superar as consequências das próprias escolhas, dos próprios erros e dos próprios fracassos que ele cometeu. Era necessário ele se perdoar. Então talvez você que está me ouvindo, é necessário você se perdoar. Deus já te perdoou. Agora você tem que se perdoar pelos erros que cometeu, pelos pecados, pelos fracassos. Você tem que superar o passado, superar a morte de alguém, superar um prejuízo. Não fique preso no passado, tá bom? Deus quer te libertar. Deus quer que você dê a volta por cima. Deus quer que você vença porque você tem um futuro abençoado em nome de Jesus. Então nasceu o filho do adultério de Davi. E o que aconteceu com ele? Infelizmente a criança morreu. Segundo Samuel 12:14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então a Bíblia diz aqui que Deus feriu a criança. Deus feriu a criança. Eu tenho uma concepção desse versículo da seguinte maneira. Na antiga aliança eles não conheciam Deus como eu e você. Lembra uma vez no livro de Jó que ele disse, olha, Deus me deu e Deus tomou, falando com relação aos filhos dele. Não, Deus não tomou. Eles não conheciam Deus como eu e você. Não é Deus que mata as crianças, tá bom? Não é Deus que provoca acidentes. Eles não conheciam Deus como eu e você. Então, acontecia algo, eles atribuíam a Deus. Jesus veio e falou para as pessoas, olha, quem mata, rouba e destrói é o diabo, não é Deus. Não é Deus. E por que a criança de Davi morreu? Porque o Davi vivia na lei de Moisés. Você lembra na lei de Moisés? E a lei de Moisés, adultério era punido com apedrejamento. A lei de Moisés, quando você quebrava, a proteção de Deus saía de você. Graças a Deus eu e você não estamos na lei de Moisés. Ao contrário, Paulo disse que o fim da lei é Cristo. Então o Davi quebrou a lei de Moisés, a proteção de Deus saiu sobre ele e infelizmente, consequentemente, a criança morreu. Enquanto a criança estava viva, o Davi chorava, o Davi jejuava, o Davi orava por aquela criança viva. Então os anciãos da sua casa se levantaram, foram a ele para o levantar da terra,
Porém ele não quis, ele não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dá ouvidos à vossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porventura mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão a comer. E disseram os seus servos: o que é isso que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste? Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, o que jejuaria eu agora? Poderei eu fazer voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela, se deitou com ela. Teve ela um filho e o chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então Davi estava sofrendo pelo filho, que estava doente antes da morte. Os servos de Davi foram levantá-lo da terra. Davi estava sofrendo e realmente, eu acredito que perder um filho é horrível, é terrível. E quando veio a notícia: Davi, o teu filho morreu, sabe o que Davi fez? Tomou banho, se arrumou e foi comer. Os servos acharam estranho. Eles disseram: olha, a criança era viva, ele sofria. A criança morreu, ele parou de sofrer, ele se levantou, se arrumou, tomou banho e agora ele está comendo. E o Davi falou: quando estava vivo, eu ainda tinha uma chance. Agora ele morreu, ele não volta mais, mas um dia eu verei, porque das crianças é o reino dos céus. O que Davi fez? Superou este momento difícil. Ele superou a morte do próprio filho, e você sabe que não é fácil. Você que já perdeu um filho, você sabe que é terrível, terrível a morte de um filho, mas o Davi superou, e Deus ele vai te ajudar a superar todas as perdas. Você perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho. Somente o Espírito Santo para ajudar você a superar, e ele vai ajudar. Jesus Cristo vai ajudar você a superar, passar por este momento difícil. Aconteceu uma tragédia na sua vida, eu sei que é difícil, mas Deus ele vai ajudar você a superar. O Moisés era amigo de Josué, e Moisés morreu, e um dia Deus apareceu para Josué e falou: Josué, o meu servo Moisés morreu. Agora você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Deus fortaleceu Josué. Ele estava triste, ele estava desanimado devido à morte de Moisés, mas Deus fortaleceu e disse: agora é tua vez. Moisés morreu, agora é tua vez. É você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. É você. Davi perdeu aquele filho e em seguida Deus restaurou a ele esse filho morto. E o Davi, a Betseba, concebeu o grande rei Salomão. Olha que bênção, ele perdeu um filho e Deus deu Salomão para Betseba e para Davi. Então Deus vai te restaurar. Você perdeu um filho, Deus vai te restaurar, vai dar outro filho. Vai ser uma bênção e você vai se alegrar em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus ele vai te ajudar a superar a morte, superar os desafios, superar o fracasso, as derrotas, os pecados, as escolhas erradas. Você vai fazer igual Davi, você vai superar em nome de Jesus Cristo. Então a criança morreu. Quando eu li essa passagem, eu lembrei de um cego de nascença que os discípulos fizeram uma pergunta para ele, uma pergunta infantil, uma pergunta de quem não conhece a palavra de Deus. Em João capítulo 9, a partir do versículo 1, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A maioria das Bíblias tem essa tradução, que nos faz interpretar esse versículo de maneira errada. Jesus, quem pecou? Esse homem que nasceu cego ou os pais dele? Como que esse homem vai pecar para nascer cego? Vai pecar no ventre da mãe? Olha que pergunta estúpida. Os pais dele,
Quer dizer, os seus pais pecam e você sofre as consequências? Não, não. Cristo te resgatou da maldição. A partir do momento que você aceitou Cristo, a maldição que estava no seu avô, no seu bisavô, nos seus pais, não passarão para você em nome de Jesus. Então Jesus falou, nem ele pecou, nem os pais dele. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Então, se você ler essa tradução, você vai interpretar de qual maneira? Deus fez ele nascer assim, para que um dia o poder dele seja glorificado nesse cego. Não, não, Deus jamais faria isso. Eu vou fazer essa pessoa nascer aleijada para um dia o meu nome ser glorificado nela. Eu vou fazer essa pessoa nascer cega para um dia o meu nome ser glorificado nela. Eu vou fazer essa pessoa nascer deficiente para um dia o meu nome ser glorificado nela. Lendo essa tradução, é assim que nós interpretamos. Mas quando nós lemos no original, no grego, o que Jesus falou foi o seguinte: nem ele pecou e nem os pais, mas para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, para que a obra de Deus, Jesus falou, para que a obra de Deus nele se manifeste, é necessário que eu faça. Em outras palavras, porque ele está assim, porque eu ainda não fiz a obra de Deus nele. Porque ele está assim, porque eu não fiz a obra de Deus nele. Então, ele não pecou, os pais dele não pecaram, Deus não fez ele nascer cego para ser glorificado nele, em hipótese nenhuma, tá bom? Deus jamais vai fazer isso, jamais ele vai fazer isso. Ele estava daquela maneira, porque ainda não conheceu o poder de Deus. Jesus fez a obra e curou aquele homem, tá bom? Então, vamos superar. A Bíblia tem resposta para tudo. Deus quer que você dê a volta por cima. Ouça o Evangelho, alimente sua fé com o Evangelho. E olha, eu tenho certeza que você vai superar todas as dificuldades. Então Deus fortaleceu Josué e disse assim: Josué, Moisés morreu, agora é tua vez. É você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Então você perdeu alguém? Esforça-te, tenha bom ânimo. Você vai superar essa situação difícil, em nome de Jesus. Então Josué passou por essa dificuldade. Eles venceram a batalha. Lembra a cidade de Jericó que eles invadiram? E a próxima cidade se chamava Ai. Josué falou, essa cidade é fácil. Essa cidade é muito fácil. Vou mandar lá poucos homens. Josué enviou poucos homens para batalhar nessa cidade. E o que aconteceu? O povo de Israel foi derrotado. Aquilo ali abalou Josué. Ele estava triste, chorando, amargurado. E Deus disse para ele, Josué capítulo 7, versículo meia dúzia, então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, o que direi, pois? Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o seu rosto. Então Josué começou a se lamentar da derrota. E Deus falou, Josué, levanta-te. Por que você está prostrado sobre o seu rosto? Levanta-te. Ele se levantou, Deus falou com ele e o resultado você já sabe. Ele seguiu as orientações de Deus, voltou na mesma cidade e derrotou os inimigos. Ele superou aquela derrota. E quantas vezes nós já fracassamos? Quantas vezes nós já perdemos batalhas? Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos superar. Porque nós somos mais do que vencedores. Então vamos superar. Você sofreu prejuízo. Por consequência de uma escolha errada, você fracassou. Então supere esse fracasso e se prepare para as próximas vitórias que Deus vai te dar. Josué fracassou, mas em seguida ele venceu, seguindo a direção de Deus. Então está na hora de superar as derrotas, os fracassos, as decepções e as frustrações em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Creia no perdão de Deus, mas também você se perdoe
Se perdoe por tudo que você fez de errado até agora. Pastor, era para mim estar bem na vida se não fossem as escolhas erradas. Era para mim ser próspero se não fossem as minhas escolhas erradas. Tá bom, agora supere, vença, faça igual Paulo. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Você não vai esquecer. Claro que não. Quando Paulo disse eu esqueço-me, ele estava dizendo eu superei o passado. O passado não me prende mais. O passado não me influencia, o passado não me atrapalha. Ei, cristão, faça dessa maneira. Não deixe mais o passado te atrapalhar, não. Você fracassou em um relacionamento? Ore a Deus, Deus vai te dar um relacionamento abençoado. Você está decepcionado com as pessoas? Ore a Deus, Deus vai te dar amigos abençoados em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, sobre Ziclag, e tinham ferido Ziclag e a tinham posto fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha que momento difícil que Davi passou, que situação difícil. Davi chegou em Ziclag com o exército deles. Os amalequitas destruíram Ziclag, sequestraram as mulheres de Davi, as mulheres, as crianças. Os homens choraram. A Bíblia diz que eles não tinham mais forças para chorar. Olha que situação difícil. Eu realmente entendo a situação deles. Foi muito difícil, muito complicado. E os homens ainda queriam apedrejar Davi. Queriam apedrejar o líder. Mas a Bíblia diz que Davi se esforçou em Deus. Ele superou aquele momento difícil. Ele superou aquela situação difícil. Então vamos superar, vamos fazer igual o José do Egito. Foi vendido como escravo. Foi trabalhar como escravo. Mas ele superou aquela situação difícil. Eu sei que não é fácil, claro que não. Mas com a ajuda de Jesus Cristo você vai superar. Um dia você vai olhar para trás e vai ver as batalhas que venceu, vai ver as superações com a ajuda de Deus, pela graça, pelo Evangelho de nosso Jesus Cristo. O que aconteceu? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Então Davi consultou a Deus e falou: Deus, eu devo perseguir os inimigos? Deus falou: Davi, vai atrás dos inimigos e você vai libertar todos. E você vai trazer tudo de volta e vai recuperar o que você perdeu. O Davi saiu com 600 homens e 200 ficaram cansados. O que Davi fez? Continuou com 400 homens. Continue, persevere. Tá bom? Persevere, não desanime. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. 1000 desanimarão ao seu lado, 10.000 desanimarão à sua direita, mas você não desanima, você persevera porque Deus é contigo. Infelizmente, você vai presenciar muitas pessoas desistindo dos seus sonhos, pessoas que se cansaram, desistiram completamente. E o que você faz quando você presenciar alguém desanimado, alguém que desistiu? Você persevera. Você persevera porque você vai vencer, você vai conquistar e Jesus vai te abençoar, tá bom? O Davi não parou, então não pare. O que você deve parar de fazer
é ouvir pessoas negativas. Pare de ouvir gente negativa, gente que te coloca para baixo, gente que te desanima. Pare com isso. Quando Deus mandou Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, o inimigo ele enviava recado para Neemias e falava: olha, vocês estão reconstruindo, mas se uma raposa encostar nesse muro vai cair, eu vou derrotar vocês. O inimigo de Neemias enviava mensageiros, e o diabo vai enviar mensageiros para desanimar você. Vai lançar pensamentos negativos em você. Ei, cristão, pare de ouvir pessoas negativas. Pare de ouvir pessoas que puxam sua fé para baixo. Pare com isso. Não ouça pessoas negativas. Existem pessoas que são muito pessimistas. Pare com isso. Ouça a palavra. Tá bom? Um dia um homem pediu oração para Jesus, o Jairo. Jesus, minha filha está doente, vamos orar. Jesus falou: vamos lá, vou orar por ela, Jairo. E Jesus estava a caminho quando apareceu uma situação. A mulher hemorrágica tocou nele, você lembra? Ela ficou curada. E Jesus, quem me tocou, ele ficou procurando quem tinha tocado ele. Enquanto Jesus atendia aquela multidão, alguns chegaram da casa de Jairo e falaram: olha, não incomodas mais Jesus, porque tua filha morreu. E Jesus falou para Jairo: não temas, Jairo, crê somente. Não temas. O Jairo acreditou, Jesus foi lá e ressuscitou a filha dele. Quando Jesus chegou, tinham pessoas chorando no quarto. Jesus mandou todos saírem e foi lá e ressuscitou a filha dele. Então pare de ouvir pessoas negativas. Se afaste de pessoas negativas que só atrapalham a sua fé, tá bom? Então esses 200 homens ficaram e Davi prosseguiu com os 400 homens. Então persevere. Persevere. Muitos vão te criticar. Muitos vão criticar você. Religiosos vão julgar você. Pessoas religiosas vão julgar você. Não dê ouvidos às pessoas religiosas. O Paulo disse que quem vai nos condenar? Quem vai nos condenar se Cristo morreu por nós, se Deus nos justificou através de Jesus Cristo? Então continue. Muitos vão criticar você. Principalmente os religiosos vão fazer como fizeram com Jesus. Os religiosos sempre estavam prontos para criticar Jesus. Sempre. Então pessoas religiosas, elas não entendem o evangelho da graça, elas não entendem o amor de Deus, a graça de Deus, elas não entendem. Então o que elas vão fazer? Criticar você, censurar você. E o que você faz? Você continua ouvindo o evangelho, continua pregando o evangelho simples, o evangelho da graça, o evangelho que cura, salva, liberta, o evangelho que transforma, em nome de Jesus Cristo. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, comeu, deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas e comeu. Voltou-se o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque eu adoeci há 3 dias. Então Davi encontrou ali um servo, quase morrendo de fome, de sede, e ele era um servo. Davi deu água, Davi deu pão, Davi alimentou aquele servo. Na nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar muitos servos do diabo, escravos do diabo. O que nós devemos fazer? Dar o pão da vida para eles. Dar a água, que é o Espírito Santo, para eles. Alimente os escravos do diabo com o pão da vida, porque só o pão da vida é que liberta. Jesus falou: você conhece a verdade, ela te libertará. Então o que eu e você, nós temos que dar para os pecadores é o pão da vida. Porque só o Evangelho liberta, transforma de dentro para fora. Dê o pão da vida, dê o Espírito Santo. Infelizmente, aqueles que são escravos, os escravos do diabo, eles não conseguem se libertar. Só Jesus pode libertá-los. Dê pão. Quando Elias estava desanimado no deserto, ele pediu a morte, o anjo apareceu, deu pão e água para Elias. Aquele servo, ele estava cansado. Elias estava desanimado. O anjo deu pão, dê pão para as pessoas. Jesus falou assim: olha, eu sou o pão da vida. Só que Jesus é o pão sem fermento, tá bom? Jesus é o pão sem legalismo religioso, sem tradições dos homens. Jesus é o pão puro, pão asmos. Então vamos dar o pão da vida para as pessoas, não vamos dar legalismo religioso. É o pão da vida que cura, é o pão da vida que restaura as pessoas em nome de Jesus. Então Davi deu pão para aquele homem, Davi deu água, Davi alimentou aquele homem.
Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá e para a banda do sul de Calebe. E pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E, descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram na terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as duas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então Davi, ele superou aquela situação difícil, foi atrás do inimigo. E a Bíblia diz que Davi trouxe tudo de volta. E não somente isso. Não somente isso. Davi recuperou tudo que o inimigo tinha roubado. E ainda eles ficaram com o despojo do exército do inimigo. Porque naquela época era assim. Um exército ia contra o outro para a batalha. O exército vencedor pegava tudo que era do exército derrotado. Escudo, espada, ouro. Então, através daquela situação difícil, o Davi prosperou mais ainda. Ele pegou o despojo. O apóstolo Paulo uma vez ele disse que Jesus ele despojou o diabo. O que é despojar? É tomar tudo que é do inimigo. Você foi para uma batalha contra o exército, você derrotou aquele exército, você pega tudo que é dele. Você pega a espada, você pega o escudo, você pega o ouro, tudo que é do inimigo você pega. A Bíblia diz que Jesus despojou, Jesus tirou o poder das mãos do Satanás. Ele desceu no inferno, Jesus desceu no inferno, tomou a chave da morte das mãos do diabo. Ele simplesmente despojou, ele desarmou o diabo. Pastor, se Jesus desarmou o diabo, por que o mundo está dessa maneira? O diabo tem poder sobre aqueles que não têm Cristo. Nós que temos Cristo, o diabo não tem poder, tá bom? Ele não tem poder sobre nós, em hipótese nenhuma. Então Jesus despojou. O Paulo disse que Jesus triunfou do diabo, expôs o diabo publicamente e derrotou ele. Ele simplesmente despojou o Satanás. Meu irmão, minha irmã, você tem poder e autoridade sobre o diabo, tá bom? Você tem poder e autoridade. Davi despojou o inimigo. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, levaram-nas diante do outro gado e diziam, este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, saudou em paz. Então todos os maus homens e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse, não fareis assim. Irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa e contra nós vinha nas nossas mãos. Quem em tal vos daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Então alguns homens falaram assim, Davi, não, em hipótese nenhuma. Você não vai dar o despojo para esses 200 homens que ficaram cansados. Não, eles não foram conosco, então peguem a família deles, peguem os bens que os amalequitas roubaram e vão embora. Davi falou, em hipótese nenhuma, eu vou dividir igual para todos. Os que foram na batalha, os que não foram na batalha receberão o despojo igualmente. Isso se chama graça, favor e merecido. Aqueles 200 homens mereciam? Claro que não. Eles não mereciam o despojo. Mas o Davi deu o despojo para eles. Davi deu o despojo para eles. Eu e você merecemos? Claro que não. Mas Jesus despojou o diabo e nos deu autoridade. Isso se chama graça. Isso se chama favor e merecido. Davi, ele foi atrás do inimigo. Deus restaurou. Davi derrotou o inimigo e ainda tirou o despojo. Davi voltou para casa com o dobro dos bens materiais que ele tinha, porque Deus prometeu restituição, tá bom? Ele superou aquele momento difícil, então supere. Eu tenho certeza que se você fizer igual Davi, você vai vencer. Eu sei que
Muitos que estão me assistindo estão passando momentos difíceis, mas Deus é contigo. Você vai dar a volta por cima e um dia você vai olhar para trás e vai ver as vitórias que Deus te deu através de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você acredita no perdão de Deus? Creia, receba o perdão de Deus. Mas também se perdoe pelos erros que você cometeu. Se perdoe pelos pecados que você cometeu. Pastor, o pecado me atormenta. O pecado do passado, ele me atormenta, pastor. Está na hora de você dar um basta no diabo. Falar, diabo, aqui não. Quando você estiver orando, ore com confiança, sabendo que Deus apagou os seus pecados. O apóstolo disse que nós temos que chegar ao trono da graça com inteira certeza de fé, com inteira confiança, porque Deus nos ouve, Deus nos responde. Então creia, receba o perdão de Deus, os seus pecados, Deus não se lembra mais. Como o pai se compadece dos filhos, Deus se compadece de você. Agora, se perdoe, supere o passado, faça como Davi. Davi adulterou, Davi pecou, Davi cometeu muitos erros. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu muitos erros. O que Deus fez? Perdoou Davi. E o que Davi fez? Aceitou o perdão de Deus e se perdoou também e superou as consequências das escolhas erradas, superou os obstáculos, superou as dificuldades, superou a culpa pelo pecado que ele tinha cometido. Faça da mesma maneira. Davi, um homem da antiga aliança, conseguiu. Imagina você que é um crente da nova aliança. Você vai conseguir, porque Deus é contigo. Você pode todas as coisas, porque Cristo te fortalece. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, as escrevereis em seus entendimentos. E ele acrescenta: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aqui o apóstolo estava falando da nova aliança baseada no sangue de Jesus. Deus falou assim: olha, eu vou colocar as minhas leis, as minhas palavras, eu vou escrever na mente deles, no coração deles. A lei de Moisés foi escrita em pedras. Hoje, o Espírito Santo escreve em nossos corações. E ele acrescenta, ele diz assim: olha, jamais eu me lembrarei dos seus pecados. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Cristão, se nem Deus se lembra dos seus pecados, por que você fica se recordando? Se nem Deus se lembra mais, então pare de se lembrar e supere o seu passado e creia definitivamente no perdão de Deus em nome de Jesus Cristo. O seu passado não determina o seu futuro. Seu passado não determina o seu futuro. Olha o passado do apóstolo Paulo. Mas olha o homem abençoado que ele foi. Olha o passado do José do Egito, sofredor, um passado horrível. Mas olha o governador que ele foi. Então o seu passado não determina o seu futuro. O que você tem que fazer é superar, receber o perdão de Deus e se perdoar. Se perdoe. Pare com a autocondenação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma pessoa que foi necessário se perdoar. Ela acreditou em Deus, acreditou no perdão de Deus, mas foi necessário ela se perdoar. Você já ouviu falar da prostituta Raabe? Os espias, Moisés mandou os espias investigar a terra de Jericó, a cidade de Jericó. Eles foram, mas eles acabaram sendo descobertos. Essa prostituta Raabe escondeu 2 espias na casa dela, só que fez um pacto com eles. Olha, nós sabemos que Deus é com vocês, nós sabemos que seremos derrotados, porque Deus é com vocês. Nós ouvimos falar o que Deus fez por vocês, abriu o Mar Vermelho, o Jordão, nós ouvimos. Promete uma coisa: quando vocês invadirem Jericó, eu vou esconder vocês, mas me prometam, vocês não vão fazer mal para a minha família. Então eles falaram: tudo bem, você vai amarrar um fio escarlata na tua janela e o povo de Israel não vai invadir e destruir tua casa. Todos que estiverem na sua casa, todos serão salvos. Ela colocou um fio escarlata representando o sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos guarda, como guardou o povo de Israel lá no Egito. O povo de Israel invadiu Jericó, as muralhas caíram por terra. A única casa que ficou em pé nas muralhas, naquela época existiam muitas casas em cima das muralhas de Jericó. A casa de Raabe ficou em pé. Deus protegeu Raabe, Deus protegeu a família dela. Ela era uma prostituta.
Raabe era uma prostituta, mas essa prostituta aparece na genealogia de Jesus. Jesus não sentiu vergonha dessa prostituta que se converteu ao Deus de Israel. Foi uma bênção para o povo de Israel e está na genealogia do nosso Jesus Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da qual foi a mulher de Urias. Então o Salmo gerou de Raabe Boaz. Olha a Raabe aqui na genealogia de Jesus. A Raabe, foi necessário ela se perdoar. Não foi fácil, claro que não. Ela era uma prostituta, um passado horrível de prostituição, mas Deus apagou o passado da Raabe. Agora a Raabe tinha que superar preconceitos. Raabe tinha que se perdoar e ela se perdoou. Ela gerou Boaz. Outro nome, outra pessoa que aparece na genealogia de Jesus foi Salomão, o filho de Betseba. Filho de Betseba, aquela que adulterou com Davi, lembra? Mas Jesus simplesmente perdoou, apagou o passado, tá bom? E essa prostituta está na genealogia dele. Então supere o passado de erros. Você fez coisas horríveis no passado, supere, se perdoe, porque Deus já apagou, Deus já esqueceu os seus pecados, dele ele não se lembra mais. Se perdoe em nome de Jesus Cristo. Livre-se definitivamente desse remorso, tá bom? Existe a diferença entre remorso e arrependimento. A palavra arrependimento no grego significa mudança de mente. Eu pensava de uma maneira, agora penso de outra. Eu me arrependi, isso é mudança de mente. Remorso, a pessoa sofre com ele, tá bom? É aquela tristeza, eu não deveria ter feito, isso é remorso. E o arrependimento, eu fiz, mas Deus me perdoou, superei e aprendi com os meus erros, e não vou mais cometê-los em nome de Jesus. Então arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Quando fala de arrependimento é de todas as áreas. Vamos supor que você era uma pessoa que acreditava que Deus provava com doenças, castigava com doenças e enfermidades. Mas você aprendeu na Bíblia que Deus não castiga com doenças e enfermidades. Você mudou de pensamento, você agora acredita de maneira diferente. Isso significa que você se arrependeu, você mudou sua mentalidade com relação a qualquer assunto, tá bom? Isso é arrependimento. Eu quero orar por você, para você superar o passado, tá bom? Lembre-se, Deus já te perdoou. Agora você precisa se perdoar também. Eu quero orar por todos vocês que sentem essa culpa, essa autocondenação. Eu quero orar. E a partir de hoje você vai superar todas as dificuldades em nome de Jesus. Jesus, o Senhor disse para aquela mulher que foi pega no adultério: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O Senhor perdoou a Raabe, o passado de prostituição dela. O Senhor perdoou Paulo, que tanto perseguiu a tua igreja. O Senhor, meu Deus, perdoou Davi, que cometeu aquele pecado horrível, adulterou, mandou matar o marido da Betseba, mas o Senhor o perdoou. E eu creio, meu Deus, no teu perdão. Eu creio que dos nossos pecados o Senhor não lembra mais. Oh, Jesus, toca neste meu irmão, nessa minha irmã. A tua unção destrua essa condenação, esse sentimento de culpa que está consumindo esta pessoa pelos erros do passado, pelas escolhas erradas. Meu Deus, destrói, a unção de Deus destrói todo o mal, a autocondenação do coração dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por todos. E, meu Deus, na autoridade que tem o nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, a depressão, e esse sentimento de culpa opressor. E eu digo que todo o mal, do alto da cabeça até os pés, todo o mal no corpo, no espírito, na alma, em nome de Jesus, sai dessa vida e desaparece. Porque eu abençoo a todos. Ajuda este meu irmão, essa minha irmã, a superar o passado de erros. Ajude, meu Pai, essa pessoa a se perdoar.
porque o nosso passado não determina o futuro. Nosso futuro será uma bênção. Há esperança para o nosso futuro, eu profetizo. Eu profetizo, meu Pai, na vida de todos um futuro abençoado. Aquele que perdeu um filho, eu profetizo a restauração. Eu profetizo, meu Deus, a restauração no coração. O Espírito Santo consola essa mãe, esse pai que perdeu um filho, perdeu um ente querido, consola. Consola em nome de Jesus. Eu abençoo a todos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu espero que essa mensagem tenha lhe abençoado, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no meu canal. Se essa mensagem não está passando no meu canal é o Pastor Fábio Feitosa, então com certeza na descrição desse vídeo ou nos comentários tem o endereço do meu canal. Clica lá, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, em nome de Jesus. Se você gostou da minha mensagem, você que já me acompanha, Deus te abençoe, tá bom? E eu procuro trazer aqui aquilo que Deus coloca no meu coração, e Deus, ele mandou eu pregar sobre isso, sobre superação e sobre perdão, porque o perdão ele já te deu. Perdão ele já te deu. Agora é necessário você se perdoar, porque você vai ter um futuro abençoado. Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu espero você na próxima mensagem. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.